Boa noite a todos e a todas que nos acompanham em mais esta oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre alguns temas à luz da doutrina dos Espíritos, que a todos nós, encarnados e desencarnados, os Espíritos iluminados possam acolher, possam nos amparar em nossas necessidades, nos dar ânimo para que nós vençamos as nossas lutas cotidianas. Dentro das nossas possibilidades e fragilidades, nós traremos, na noite de hoje, reflexões acerca do tema que André Luiz aborda no livro Paz e Renovação, que é a psicografia de Chico Xavier por espíritos diversos, em que ele trata sobre as 10 maneiras de amar a nós mesmos. O amor perpassa o imaginário cotidiano de todos nós. Onde se é possível tê-lo, tem vida. Onde se considera que não tem, há o desejo de ter. Poetas escrevem sobre o amor, pensadores refletem sobre a sua origem, e todos nós, de uma forma ou de outra, solicitamos esse tão desejado sentimento que a gente, na verdade, pouco conhece e pouco pode dimensionar. Então, essa reflexão de André Luiz, ela nos é muito útil, porque ele trata principalmente sobre o auto-amor, já que ele vai trazer 10 maneiras de amar a nós mesmos. E ao longo dessa fala, nós gostaríamos de deixar explícito que o amor e o auto-amor é algo totalmente interligado e que não se separa. Mas para que nós compreendamos de onde partimos para pensar sobre o amor, nós gostaríamos de iniciar fazendo um percurso sobre algumas compreensões que os Espíritos nos trouxeram. Na questão 607A, especificamente do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou aos Espíritos que o respondiam na Constituição do Livro dos Espíritos se o que hoje a gente entende como espírito, como alma, esteve um dia animando os seres que ele chamava dos reinos inferiores da criação. Em outras palavras, ele perguntou: se hoje o que é individualidade é alma, é espírito, é inteligência una que não se dissolve em um todo, esteve um dia passando através do processo evolutivo em outros estágios da natureza? E os Espíritos responderam que eles já haviam dito que tudo na natureza é solidário, que esses seres, esses elementos, que até o próprio reino animal mineral está incluso, que nós estamos longe de conhecer, são nesses períodos que estagia um princípio inteligente que ensaia para a vida, que vai se individualizando pouco a pouco, nas palavras dele, e que futuramente se tornará espírito individualizado. Se não me falha a memória, é na questão 79 do Livro dos Espíritos que eles vão dizer que esse processo em que o princípio inteligente é transformado em espírito ainda não nos é dado conhecer. Mas que se nós pararmos para fazer uma analogia, é como olhar uma semente. Se a gente junta um monte de semente, a gente não consegue formar uma árvore, nem tirar das sementes fruto, a não ser que se tenha o ambiente propício para isso, o solo necessário, quantidade de sol, de água, enfim. Então não é difícil imaginar que nesse processo haja essa distinção. Os Espíritos dizem que o fato de nós termos passado enquanto princípio inteligente por outros estágios da evolução não nos deve ser motivo de humilhação, porque os gênios, por exemplo, não se humilham por ter sido um feto no ventre da sua mãe. Só um parêntese, é bom a gente pensar o seguinte: nós, espíritos, não encarnamos em corpos animais, nem fomos plantas, especificamente assim não. O espírito, ele quando é individualizado, ele está no seu processo de humanização. Ele já é indivíduo, criado, como os Espíritos dizem, simples e ignorante para realizar o progresso necessário. Esse princípio é como se fosse a matéria-prima, a matéria elementar. Como os Espíritos dizem que existe o princípio inteligente, a matéria e o fluido cósmico universal, que faz o intermédio das relações entre esses dois elementos criados, pelo que eles dizem, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Partindo disso, a gente tem base para compreender o que Joana vai dizer quando fala sobre o amor,
no livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando ela vai tratar sobre a psicogênese do amor, que nada mais é do que a origem do amor, as bases, de onde vem o amor. Ela vai explicar que na sua expressão primária vai aparecer como uma força capaz de agregar partículas no reino mineral. Por milhares de anos evoluindo, vai chegar na sensibilidade desenvolvida já nos corpos vegetais. Mais milhares de anos em evolução, desenvolveremos sensações até chegarmos no instinto que é característico do reino animal. E Joana de Ângeles vai dizer que o que futuramente a gente vai entender como ego, essa instância psíquica que faz com que nós nos reconheçamos quem somos, o nosso senso de eu, nos sabermos, não sermos outras pessoas, a gente não se confunde. Nós, cada um, nos diferenciamos uns dos outros graças à instância do ego. Ela vai dizer que as bases disso não é ainda o ego no reino animal, mas é o que constituirá futuramente o ego. E quando ela diz que chegamos na fase de humanidade, que ela diz, e temos a nossa consciência no processo de despertamento, nós ainda vamos ter muita ligação com os processos instintivos e de sensações das nossas experiências pretéritas. Então, o que nós sentimos ainda vai ser muito ligado ao medo de preservação da espécie, à posse e à necessidade de salvar sempre a nós mesmos. E quando nós despertamos a nossa consciência através da interação e das diversas experiências reencarnatórias, nós começamos então a desejar experiências mais profundas, ao passo que nós não temos condições ainda de almejar por coisas mais complexas. O simples é onde nós estagiamos. Quando nós vamos evoluindo em experiências diferenciadas, nós vamos então tendo a necessidade de experienciar também coisas mais complexas, e isso se dá o início do sentimento do amor, o que ela vai dizer. Então, o amor em si, o sentimento, ele não nasce nos primórdios, mas vem se desenvolvendo ao longo do próprio processo evolutivo. E ela diz que nessa união de experiências ainda vai ter muito presente as nossas fragilidades desses outros processos. É fácil a gente pensar no nosso atual estágio, por exemplo, o quanto nós ficamos muitas vezes divididos entre aspas, anjos e demônios que habitam em nós. Nós desejamos coisas sublimes, queremos apreciar algumas coisas, mudar algumas coisas em nós, mas ainda há todo um peso da experiência do passado, seja dessa vida, seja de outras. E ela vai dizer que depois, quando nós passamos por um avanço, amadurecemos um pouco, nós precisamos ensaiar no alto amor para poder amarmos. E que o amor é resultado do amadurecimento psicológico, do amadurecimento do ser humano. Então, disso nós tiramos duas conclusões básicas. A primeira é que o próprio processo evolutivo do ser humano, e muito antes de sermos humanos, no próprio princípio inteligente, o amor ele vem se desenvolvendo. O amor, como todas as outras virtudes, a base vai crescendo junto conosco. E a outra conclusão que a gente tira disso é que se o amor e, consequentemente, o alto amor está ligado ao progresso realizado ou ao não realizado, tudo que a gente faz em prol da nossa evolução ou deixamos de fazer em prol dela é sinônimo ou não de um empreendimento de amor ou de alto amor. Em outras palavras, aquilo que a gente faz buscando algum avanço intelectual, moral, enfim, individual e coletivamente, ela vai dizer que isso se expressa então como uma forma de alto amor e de amor. O que nós não fazemos nesse sentido reflete ainda uma falta nossa de amar a nós mesmos e, consequentemente, amar aos outros. Porque Joana vai dizer que até os seres mais queridos que nós achamos que amamos extraordinariamente não podem receber de nós aquilo que nós não construímos em nós mesmos. Então engana-se quem acha que pode dar alguma coisa
antes de ter em si. Então, as dificuldades que nós possuímos refletem diretamente em como nós expressamos aquilo que nós sentimos e nas nossas relações. Quando nós estamos em um nível relativamente amadurecido, psicológico, espiritual, como queiramos chamar, a gente consegue lidar com as circunstâncias de forma muito mais equilibrada, muito mais evoluída. E se formos olhar no panorama geral, o que nós mais temos encontrado são situações que atestam a nossa própria infantilidade, a nossa própria infância psicológica ainda, em que em muitas situações, apesar de já nos encontrarmos em corpos amadurecidos e adultos, agimos como crianças que querem colo dos seus pais imaginários, que ou não se sentiram amadas ou se sentiram em falta de alguma forma, desenvolvendo complexos muito profundos e difíceis de resolver. Então, essas expressões das nossas problemáticas, elas estão diretamente ligadas ao auto-amor e ao amor. Com essa introdução, é que nós gostaríamos de passar então para as 10 maneiras de amar a nós mesmos, como nos preceituou André Luiz. Agora, já entendendo que o auto-amor, como o amor, está ligado com o progresso, a gente vai poder compreender melhor que as diretrizes que ele nos dá aqui é algo tão amplo e tão profundo, dizendo respeito a uma questão de reforma íntima mesmo, que numa leitura superficial a gente vai dizer, mas como isso, fazendo isso eu vou estar amando a mim mesmo? Eu não vou estar agradando só os outros? Mas a partir desse início a gente vai compreender melhor essa relação entre o amor e o auto-amor. A primeira maneira que ele vai dizer de amar a nós mesmos é disciplinar os próprios impulsos. Disciplinar os próprios impulsos é a primeira forma que André Luiz aponta como sendo a de amar a nós mesmos. Lembrando que nós somos espíritos que estamos aqui em mais uma oportunidade de evolução nessa encarnação, nós trazemos tendências, trazemos determinadas percepções da própria vida e das nossas relações que nascem de forma um pouco doentia, de certa forma doentia, porque se nós pensarmos no quanto nós contaminamos as nossas relações e a forma da gente perceber por problemáticas nossas, nós vamos entendendo quão grave é nós ficarmos desatentos às nossas necessidades mais íntimas. E nesse sentido, disciplinar os próprios impulsos nos fala sobre o quê? Tendo em vista que nós somos carregados de tendências, de problemáticas, coisas a crescer, e a gente não pode se livrar disso de uma hora para outra. Se a gente faz isso abruptamente, a gente vai estar reprimindo, vai estar assumindo posturas puritanas. Não, eu não faço isso, critica as outras pessoas que fazem, porque todos nós trazemos conflitos em nós que precisamos ter contato. Então, disciplinar esses impulsos não é sumir com eles de uma hora para outra, mas é conseguir diminuir os efeitos negativos que essas tendências trazem em nós. Se nós pensarmos, por exemplo, nas pessoas que têm hábito de falar mal de outras pessoas, é útil? Não é. Mas será que a gente consegue parar de ter essa vontade, esse ímpeto de falar mal das outras pessoas de uma hora para outra? Não, a gente não consegue. Então, o primeiro passo seria disciplinar esse nosso hábito. A gente começa a raciocinar, não, mais uma vez, não quero fazer isso, não estou achando bacana, posso me envolver numa confusão, enfim. Achar algumas premissas que sustentem essa atitude. E aí, a partir disso, a gente vai continuar tendo vontade de falar? Vai continuar. Mas aí o impulso de fazer aquilo já foi domado e a gente consegue ter um tempo maior para elaborar e ressignificar essa nossa vontade. É o uso de álcool, por exemplo. Algumas pessoas usam álcool moderadamente, não tem nenhum problema com isso, é uma opção. Outras pessoas não têm a mínima vontade de usar, não gostam, ok. Mas outras pessoas têm problemáticas com o uso abusivo do álcool. Então, essa pessoa não vai deixar de uma hora para outra de ter vontade de consumir, porque se estabelece ali um vício forte, uma dependência química. Então, o primeiro passo para aquilo ali é domar esse impulso.
algumas coisas mais simples, alguns dos nossos impulsos mais negativos, a gente consegue cotidianamente, com algumas atividades, com alguma atenção, alguma reflexão, ir domando. Outras não. Algumas coisas se transformam em problemáticas em que a gente precisa de ajuda profissional, precisamos receber um auxílio. Porque algumas questões mais profundas e que não é o que aparece que é o problema em si. Muitas vezes nós achamos que a problemática é, por exemplo, o uso do álcool. Nunca é só o uso do álcool. Sempre aquilo ali reflete uma sintomática maior por trás. Então, cada um, através do autoconhecimento, vai perceber o que está fazendo mal e o que não está. E essa atenção do que nos faz bem e do que não nos faz, é uma atitude de auto-amor. Porque se nós paramos para analisar aquilo que nos faz crescer e aquilo que nos dá atraso, a gente vai refletir a quantidade de coisas que podem ser modificadas na nossa vida, muitas vezes simples, e que nos trariam muitos benefícios. A segunda forma de amar a nós mesmos, que André Luiz nos traz, é trabalhar a cada dia produzindo o melhor que pudermos. O trabalho aqui que a gente traz e que a gente compreende não é o trabalho formal necessariamente. Todo o nosso cotidiano é envolvido de trabalho, da nossa ação no dia a dia. Então, muitas das vezes a gente tem contato com algumas responsabilidades, algumas coisas, fazemos para nos livrar, isso nos traz um mal-estar. E se a gente ressignificar, pensando que pode dar o nosso melhor naquela situação, as coisas se tornam um tanto quanto mais prazerosas. E se não são prazerosas, isso nos dá mal-estar e isso anuncia alguma coisa que nós precisamos reorganizar. Porque muitas coisas chegam até nós não podemos alterar, mas a gente pode mudar um pouco a nossa atitude diante dessas coisas. A terceira forma que ele vai dizer é atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Ser coerente. Muitas vezes, Joana de Ângeles tinha uma mensagem sobre isso no livro Mestre de Amor. Ela diz o seguinte: a gente não vai esperar estar livre de todas as nossas problemáticas para trabalhar. Então, eu não vou esperar estar fazendo tudo aqui que eu estou lendo para vir falar, porque ia demorar um pouco. Contudo, isso aqui nos lembra que a gente precisa se esforçar um pouco para ser coerente com aquilo que a gente diz, para que a nossa vida anuncie o conselho que a gente dá, por exemplo, no caso que ele cita aqui, dos conselhos. E esse exercício faz com que no momento em que a gente vai aconselhar uma pessoa, a gente se coloque no lugar, por exemplo. Porque de bons conselheiros o mundo certamente está cheio. Mas o contexto e a problemática que cada pessoa passa, de onde ela vem, por que ela sente isso, por que ela enxerga as coisas dessa forma, cada um é que sabe. Então, na posição do aconselhador, em muitas circunstâncias, a gente esquece a nossa empatia, esquece a nossa compreensão e achamos que podemos dar como se fosse receita de bolo, Então, seguir os conselhos que nós traçamos para os outros também nos ajuda a nos colocarmos mais no lugar do outro, porque o que a pessoa sente, certamente nós não poderemos sentir, mas estarmos receptivos à compreensão, ao entendimento, é uma atitude que todos nós podemos exercitar diariamente. A quarta maneira que ele vai dizer, que é uma forma de nós nos amarmos, é aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Essa fere para nós que temos egos inflados, pessoas bem resolvidas consigo mesmas, que sabem das suas limitações, mas sabem também do que podem fazer, escutam melhor a crítica e a reprovação, recebem aquilo ali de forma muito mais fluida. Mas nós, na maioria das vezes, somos os donos da verdade, o nosso ego é do tamanho do mundo todo. Então, como assim alguém vai nos dizer que isso e aquilo está errado? Como assim a pessoa tem esse direito? Eu que sou o próprio estereótipo da perfeição, Porque parece engraçado a gente falando assim, mas cotidianamente a gente age dessa forma, como se nós fôssemos de fato perfeitos, E donos de toda a sabedoria. Então, aceitar sem revolta e sem, ele vai dizer aqui, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação
é estar aberto a escutar o que o outro tem a nos dizer. Não é entrando no mérito se a outra pessoa vai estar certo ou errado, isso aí é outra questão. Muitas vezes as críticas que nós recebemos não têm muito fundamento, porque também está baseado na própria cegueira da outra pessoa, né? Mas escutar quer dizer que nós não estamos nos colocando em um ponto superior das nossas relações. Porque se nós não ouvimos, então nós estamos aqui e as outras pessoas estão aqui. E aí qualquer intenção de nos apontar uma forma diferente de enxergar alguma situação, de fazer alguma coisa, já nos fere profundamente por causa disso, né? A quinta maneira, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Vamos por parte. Esquecer as faltas alheias. Esquecer, a gente não esquece. Isso é fato. É como falar sobre o perdão. A gente, no discurso religioso, às vezes acaba apontando o perdão como algo em que se vai ter uma amnésia abrupta e a gente vai esquecer todas as nossas mágoas, todos os males que nos foram feitos, que nós também fizemos. Porque o auto-perdão, às vezes, é mais difícil do que o próprio perdão. Mas esquecer as faltas alheias, André Luiz quer nos indicar que ficar batendo na própria tecla acaba sendo uma fuga de avançar em outras situações. Então, as pessoas erram, nós erramos, todos nós estamos no mesmo barco. Então, esquecer é avançar, procurar compreender as nossas limitações e expandir isso também para as outras pessoas. Porque o que ele diz aqui, sem desculpar as nossas, não é que nós não vamos nos perdoar pelo que nós fazemos de errado, mas é não passar a mão na nossa própria cabeça. Porque em muitas situações nós buscamos racionalizar os nossos erros. Então, as outras pessoas erram, a gente fica analisando, buscando isso, buscando aquilo, para tentar incrementar a falta das pessoas. E as nossas, a gente arranja o quê? Justificativas. Então, diante dos nossos erros, não justificar, buscar as causas e procurar melhorar. Agora, ficar se desculpando, como ele vai dizer aqui, acaba fazendo com que a gente não avance, porque a gente vai estar sempre achando desculpas para as nossas faltas e virando um ciclo vicioso em que as pessoas vão estar sempre tendo que estar ao nosso dispor, estar totalmente à mercê das nossas questões mais negativas. Então, buscar compreender as outras pessoas, compreender também não é ser permissivo. A gente compreendendo não tem que deixar que as pessoas façam tudo o que quiserem com a gente, mas é compreendendo a etapa de cada pessoa e tendo a sabedoria de lidar bem com essas circunstâncias. O momento de dizer não, o momento de dizer sim, o momento de pensar e não responder nada, com a gente do mesmo jeito. Isso, André Luiz nos diz que é uma maneira de amar a nós mesmos. A sexta questão que ele coloca é evitar conversações inúteis. Evitar conversações inúteis nos recorda principalmente o tempo que a gente gasta com coisas inúteis, e aí conversações está inserido nesse quadro. Primeiramente, que vai ser conversas inúteis é um campo aberto para o erro. Então, se a gente lembrar o primeiro tópico que ele disse, disciplinar os próprios impulsos, essas conversações inúteis que a gente trava muitas vezes, e aí a maledicência, falar mal dos outros, por exemplo, é uma das conversações inúteis que a gente mais mantém nas nossas relações, como se isso nos fosse trazer algum bem. Mas, na verdade, faz que a gente esqueça um pouquinho das nossas próprias limitações e volte um pouco para as dos outros. Então, a gente perde tempo e dá espaço para errar. Porque se não se está falando sobre coisas boas ou das pessoas mesmo que estão conversando, a gente vai dar margem a que fale das outras pessoas, iniciar ali um processo energético pesado, atrair coisas negativas. Então, se não tem muito fundamento, não é necessário que a gente deixe também de lado as nossas conversações, mas que a gente se esforce para torná-las de inúteis algo útil. Então, o que eu posso fazer para mudar algumas situações que está sendo um tanto quanto nocivas, né? A gente precisa estar pensando sobre isso.
Receber no sofrimento o processo da nossa educação. Particularmente, eu acho uma das sugestões que André Luiz nos traz, uma das mais valiosas. Receber no sofrimento o processo da nossa educação. Nós partimos, insistimos, do pressuposto espiritista, somos espíritos imortais, estamos aqui em mais uma experiência de aprendizado. Então, o sofrimento nos traz um convite de reflexão. Onde houver dor, onde houver um incômodo, há um convite de aprendizado. Pode parecer um pouco romântico à primeira vista, romantizando o sofrimento, mas não é. Se nós pensarmos no sofrimento psíquico, tudo nos traz um convite para melhorarmos alguma coisa. Nas nossas relações, cada pessoa que a gente tem uma dificuldade de lidar aponta um déficit nosso, uma necessidade de nós avançarmos em algumas questões. Isso é claro se nós pensarmos que estamos aqui para progredir. Então, receber no sofrimento o caminho de um retorno à harmonia é uma boa solução para a gente se resignar e não se revoltar diante das coisas que nos aparecem, porque as coisas não somem num passe de mágica. O problema que nos bate à porta, a relação difícil que nós temos contato, o familiar, enfim, qualquer pessoa, qualquer coisa, não vai sumir das nossas existências, mas permanecer no sofrimento não é uma boa solução, não é uma boa escolha, porque a vida, infelizmente, a gente ainda no ambiente religioso, ainda tem muito uma noção um pouco sofrida da existência, mas Joana de Ângeles e outros espíritos também tiveram a oportunidade de dizer que nós estamos aqui para sermos felizes, nós estamos aqui para evoluir. Então, se nós pararmos na dor e nos contentarmos com o sofrimento, nós estamos deixando de ter uns dias mais alegres na nossa passagem, porque a nossa passagem aqui ela não vai ser fácil. Existe todo um contexto, existe uma sociedade que ainda é muito infantil espiritualmente, segundo uma perspectiva espiritista, mas não infantil no sentido de negativo, mas é o nosso estágio, é o nosso período, porque existem duas formas de a gente diferenciar essa infantilidade. Tem uma que é proveniente ao nosso próprio estágio de evolução, então é como uma criança, nós olhamos para uma criança e nós não achamos errado que a criança seja uma criança porque é o estágio dela, mas se nós temos uma situação em que um adulto faz algumas coisas de criança em que poderia se fazer outras coisas, aí já fica um pouco desajustado aos nossos olhos. A oitava coisa que André Luiz vai nos dizer que seria importante para nós amarmos a nós mesmos vai ser calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. É um exercício de humildade. A humildade, como compreendemos a partir da doutrina espírita, não é nos colocarmos menor que ninguém, não é fazermos um alimentar um complexo de inferioridade nem nada do tipo. A humildade é se reconhecer quem somos, nem melhores nem piores. Então, calar diante da ofensa é deixar que o outro que está na sua situação de agitação, de irritabilidade, tenha o momento dele, sem que nós precisemos entrar no momento dele também. Então, às vezes a gente inicia algumas situações, acabamos iguais às outras pessoas que nós estávamos julgando piores e não nos damos conta. Então, se duas pessoas estão discutindo, as duas pessoas estão discutindo. Então, calar diante da ofensa nos ajudaria a, diante de uma situação mais complexa, esperar que as coisas se tornassem diferentes para que nós nos pronunciássemos. Retribuindo o mal com o bem. Esse convite de retribuir o mal com o bem é nós pensarmos no ideal, como Joana vai dizer, no ideal do amor, saindo um pouco das relações de troca. Ora, se nós queremos evoluir um pouco mais, nós queremos ser melhores, nós não vamos estar fazendo qualquer coisa em prol de termos algum resultado que nos beneficie. Retribuir o mal com o bem também se enquadra aqui.
a gente sai um pouco desse mecanismo de troca, das nossas relações, das coisas que a gente se envolve, para fazer o bem pelo bem. Sermos assim porque nós achamos que devemos ser assim, não porque a nossa ação está totalmente condicionada à reação das outras pessoas e do que as outras pessoas farão conosco. A nona coisa que André Luiz vai nos trazer é ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão, que também está atrelado a essa oitava, que é fazer sem esperar nada em troca. Mas onde tudo isso vai nos apontar que são coisas de atitudes de quem quer amar a si mesmo. Tem a ver com o que nós falamos anteriormente sobre o progresso. Nós, no meio espírita, costumamos falar muito sobre reforma íntima. Reforma íntima soa muito como algo que a gente tem que ajeitar do que já temos. Isso vai para os vícios que nós adquirimos ao longo das encarnações, vai para os débitos que nós temos, mas também tem as coisas que a gente tem que adquirir. Então, esse estágio de ajudar as pessoas sem exigir nada em troca é um exercício para que nós comecemos a nos desligar do sentimento mais de posse, de medo diante das nossas ações. Nós vivemos com medo de sermos enganados, de sermos colocados em situações que nos apontem para uma inferioridade, que muitas vezes nós imaginamos. Então, muito por falta de contato com quem nós somos. E essa falta de contato faz com que também a gente não olhe para as outras pessoas como elas são. E o erro que nós caímos de acreditarmos que nós estamos com a verdade acaba também dificultando esse olhar. Porque se o nosso olhar, segundo a nossa própria percepção, está isento de erros, nós não buscamos analisá-lo de forma crítica. E a última maneira, a 10ª, que André Luiz vai nos dizer que é uma maneira de amar a nós mesmos, é repetir as lições edificantes tantas vezes quantas forem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Essa última maneira que André Luiz nos aponta, ela tem várias partes que a gente pode refletir um pouco. Primeiramente, refletir as lições edificantes tantas vezes quantas forem necessárias. Não desanimar, porque é certo que na primeira vez que a gente for tentando fazer determinadas coisas que fogem à nossa forma de lidar com a vida, nós vamos errar, nós vamos nos desanimar, achar que nós somos assim mesmo e desistir. Mas ele nos aconselha a repetir quantas vezes forem necessárias. E nós sabemos que essas vezes serão necessárias por muitos e muitos tempos ainda. Cada maneira dessa que ele disse aqui pode ser empreendimento de toda uma vida. Perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, recordando que o progresso e o alto amor têm total ligação. Perseverar na nossa melhora é uma forma de nos amar. Então, às vezes, a gente requer tanto que as outras pessoas nos amem, ficamos solicitando o amor das pessoas como se fosse algo que se pudesse ser dado. E esquecemos de ter atitudes de alto amor. Então, por que não pegar essa nossa ânsia de ser amado e transformar em ânsia de amar-se, procurando evoluir, procurando se melhorar, buscando a ajuda que for necessário, vencendo esse nosso próprio egoísmo, nosso próprio orgulho diante de quem nós somos, sem desanimar, tende bom ânimo. O desânimo vai nascer em toda modificação que nós empreendermos na vida. Nós nos acostumamos em determinados padrões durante muito tempo e todo o processo de mudança nos traz uma certa melancolia, um certo desânimo. Até das coisas ruins que nós éramos, nós também sentimos falta. Porque sair dessa zona em que nós nos encontrávamos para mudar não quer dizer que a gente está triste meramente pela mudança, mas pelos esforços que aquela mudança nos anuncia.
A gente acha que ter contato com o Evangelho de Jesus, por exemplo, é algo simples. É simples se nós vivermos só nas aparências. Se o Evangelho, como a gente fala do que pregou Cristo, for só da boca para fora. Aí realmente é muito simples. Nós podemos passar uma vida toda falando sobre o Cristo e ser muito fácil. Só que ter esse contato com o Evangelho de Jesus, com a doutrina dos Espíritos, que nos explica muito do seu Evangelho, nos dá a chave de compreensão, como disse Allan Kardec, não é simples, é muito desafiante, porque é você olhar para você mesmo, sair da situação de vítima da vida, entender e ver as coisas que estão certas e as coisas que estão erradas. Nem tudo pode estar sobre nossos ombros. Nós dividimos também toda uma responsabilidade coletiva do estado que nós estamos, mas compreender que tudo está para o avanço, numa compreensão de progresso, de melhoramento que nós temos que ter. Porque sem o ideal, nós não realizamos nada bom, nós não saímos do estado que nós estamos. Porque sem o ideal, o nosso olhar é totalmente restrito ao ambiente que nós estamos agora, à situação que nós estamos agora. É preciso o ideal de amor e, como o André Luiz falou aqui, colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. O Divino Mestre que ele coloca aqui é o Cristo, aquele que personificou o amor, nos trouxe a mensagem divina de fraternidade humana e até hoje, muitas vezes mal compreendido, utilizado para causar discórdia, causar diferença, separação, enquanto o Cristo em toda a sua vida foi amor, união e acolhimento. Então, estar ao serviço do Divino Mestre, nas palavras de André Luiz, é estar antes de tudo cientes do nosso papel nessa encarnação. Nós temos dores, nós temos dificuldades, cada um sabe do seu próprio processo e das suas próprias questões e demandas diante da vida, mas sem a esperança e sem o ideal de um futuro melhor, de coisas melhores, principalmente em nós mesmos, partindo do que Joana disse, desse exercício no alto amor para amar os outros, nós chegaremos no que Joana de Ângeles, trocou a ordem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ela colocou amar a nós mesmos para depois amarmos os outros e então amarmos a Deus. Porque se nós não estamos sendo coerentes, se nós não estamos sendo fraternos e solidários uns para com os outros, falar que se ama a Deus e falar em Deus soa um tanto quanto vergonhoso de nossas partes. Porque se nós não compreendemos o nosso irmão, se nós não entendemos as dificuldades das outras pessoas, mas mesmo assim glorificamos um Deus e não entendemos que aquela pessoa também é filha do mesmo Deus que eu tanto falo, é muita incoerência. Então que nós busquemos esse alto amor para compreender bem o que está à nossa volta, limpar os nossos olhos ainda ignorantes, ainda com mágoas, ainda com medo e insegurança, porque se é certo que nós temos um caminho longo pela frente, também é igualmente certo que não estamos desamparados. As falanges dos Espíritos iluminados estão conosco nos instantes em que nós nem imaginamos que estamos sendo bem acolhidos. É preciso abrir os nossos olhos, recordar desse amparo e sempre que se fizer difícil, busquemos os instrumentos que estiverem ao nosso alcance. É uma leitura edificante, é uma conversa amiga, é uma pessoa que nos acolhe, mas é também o silêncio dos nossos corações a refletir sobre as nossas necessidades. E assim, certamente, cuidando de nós mesmos, progredindo dentro das nossas circunstâncias, das nossas possibilidades, nós conseguiremos entender e avançar muito mais, aos poucos e sempre, porque Jesus, o nosso Senhor e Mestre, não nos desampara. Os Espíritos iluminados estejam com todos e todas que nos ouvem e que a paz esteja também com cada um.